Olá pessoal, vamos retomar então nossa disciplina de Ciência, Tecnologia e Inovação, a PRE 409, e hoje focando em pesquisa. O nosso objetivo é abordar aí o contexto de pesquisa, as tendências e oportunidades, tomando aí a nossa universidade como estudo de caso, como referencial. Nessa aula nós vamos estar falando então de pesquisa, vamos apresentar uma definição, representar os insumos importantes na execução desses projetos de pesquisa e apresentar para vocês a estrutura institucional em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e inovação. Nós vamos tentar ilustrar as tendências que se tem observado hoje a nível de país e algumas oportunidades, principalmente pensando no estudantado, nos discentes, isso desde o segundo grau até a pós-graduação, mas é claro, foco na graduação. E o primeiro passo aqui é apresentar para vocês um conceito de pesquisa, tá? E a pesquisa pode ser entendida como um conjunto de procedimentos sistematicamente planejados e executados com o objetivo de desenvolver ou contribuir para o conhecimento generalizável. Até em função da expressão aqui, conjunto de procedimentos sistematicamente planejados e executados, deixa já bastante claro que pesquisa está fundamentada na aplicação do método científico que nós já tivemos a oportunidade de mencionar para vocês na nossa primeira conversa. E evidentemente a atividade está bastante alinhada com o avanço de conhecimento, possibilitando desenvolvimento científico, tecnológico e inovação. Uma peculiaridade importante no contexto brasileiro é que 95% da produção científica e tecnológica nacional advém de universidades públicas. E desse montante, 60% se deve fundamentalmente a 15 instituições superior públicas, que estão aqui listadas. Notem que nessa listagem nós temos aqui a Universidade Federal de Viçosa, que curiosamente é a menor delas, em termos de tamanho aproxima aqui da de São Carlos. As demais instituições são bem maiores e até por isso respondem por uma contribuição mais elevada, apesar da contribuição de Viçosa ser substantiva nesse elenco. Tendo apresentado o que é pesquisa e a situação aqui da nossa instituição, vale ressaltar aqui os insumos necessários à pesquisa científica e tecnológica. Para isso são necessários recursos humanos, recursos financeiros e a gestão desses recursos. Em outras palavras, necessário pessoas, indivíduos qualificados e motivados na condução desses trabalhos. Tem que ter conhecimento e nível de qualificação adequado e a motivação para desenvolver esse tipo de atividade. E eu estou me referindo aqui não apenas a pesquisadores, mas todo o pessoal de suporte, servidores e estudantes envolvidos nesse processo, que vão ser os futuros aí pesquisadores envolvidos nessa atividade. Agora, apesar desse ser o ingrediente fundamental, recursos financeiros são necessários para custear esses estudos. E esses recursos podem ser tanto públicos quanto privados, nacionais e internacionais. O fato é, são necessários, são também um componente importante. E a gestão desses recursos, tanto humanos quanto financeiros, são importantes na administração para boa execução dessa atividade e na otimização de uso desses recursos. É claro que a própria universidade é muito importante nesse contexto, ela na realidade provê esses recursos humanos, mas unidades administrativas, gestoras de recursos são outro componente a ressaltar, e no caso de Viçosa, a Fundação Arthur Bernardes, que é a nossa fundação de apoio à pesquisa, ela é particularmente importante nesse contexto, merecendo inclusive o nosso reconhecimento. Já em termos de estrutura de pesquisa, no caso de Viçosa, ela está muito bem representada através de seus institutos de pesquisa, núcleos de pesquisa e programas de pós-graduação que guardam uma sintonia muito próxima com essas atividades, particularmente os programas de pós-graduação estrito sensu e mais ainda os estrito sensu acadêmico, tanto mestrado quanto doutorado. Em termos de institutos, eles são estruturas maiores, normalmente com uma ação mais abrangente, mais transversal, envolvendo diferentes tópicos, diferentes programas, docentes de diferentes centros. E o nosso instituto mais antigo é o Instituto de Biotecnologia Aplicada à Agropecuária.
O segundo instituto é o Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, que vem mostrando uma capacidade de inserção e captação também muito grande nos últimos anos. E o mais recente deles, que é a nossa unidade Embrapi de Fibras Florestais, que tem também mostrado um êxito substantivo aí nos últimos anos. Ela foi instalada entre 2019 e 2020 e já tem um reconhecimento muito importante no contexto nacional. Núcleos de pesquisa são estruturas ou nucleações mais limitadas, normalmente ligadas a um dos nossos centros de ciência. São, contudo, muito importantes. E, como exemplo, nós temos aqui o núcleo de microscopia eletrônica e microanálise, o núcleo de análise de biomoléculas ou o núcleo de biomoléculas, se assim preferir, o biotério, sofreu uma reestruturação, uma ampliação recente muito grande. O estabelecimento, hoje nós temos o IDATA, que seria um núcleo aí de inteligência artificial, metadados e análise de dados e metadados, e as unidades de ensino, pesquisa e extensão na universidade. Essas são várias, ligadas a diferentes departamentos e centros de ciência. Como eu disse antes, todos eles, de uma forma ou de outra, integrados aos nossos programas de pós-graduação, e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ela rege todo esse sistema no nosso contexto institucional. Agora, além da estrutura de pesquisa com enfoque científico e tecnológico, nós temos a estrutura de inovação na nossa universidade, que é representado aqui pelo Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT, que está ligado diretamente à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e comunidades com uma autonomia maior, são independentes da nossa Pró-Reitoria, ligadas diretamente à reitoria da nossa universidade. Nós temos o Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa, o CENTEV, o UFV, e o Parque Tecnológico de Viçosa. Esses seriam os braços executores aí da inovação. Eles possuem aí as unidades de incubação de empresa, eles têm as empresas residentes no parque e desempenham aí treinamento e hospedagem de uma série de atividades, startups, e fomentam todo esse ecossistema de inovação na nossa universidade, mas mais do que isso, na nossa região. E todo o sistema novamente integrado dentro da nossa instituição. O que você tem observado em termos de tendências gerais, particularmente no Brasil hoje, mas Viçosa é um bom exemplo, é que o investimento principal historicamente que nós temos em termos de recursos financeiros ao desenvolvimento científico, tecnológico e inovação no país advém do setor público, particularmente público federal, e ele vem sofrendo um declínio acentuado ao longo dos anos e particularmente nos últimos 10 ou 12 anos. E isso impõe cuidados. Então a boa gestão desses recursos passa a ser ainda mais importante, a necessidade de captação alternativa, né, além da pública no contexto federal. Aqui embaixo estão ilustradas essas estruturas de captação. Então, no caso, o bloco verde que representa recursos privados, vermelho estadual, azul federal, essa é a média nacional, mas ela é distorcida pela situação em São Paulo, onde a captação privada é substancialmente mais elevada, seguida da estadual e a menor delas a federal, o que é um contraste muito grande com os demais estados, onde a captação federal, o investimento federal é o principal, seguido do privado e do estadual em montantes significativamente menores. Então é importante que haja um melhor balanceamento no contexto federal dessa estrutura de captação, com o aumento aqui da contribuição tanto privada quanto estadual. De qualquer maneira, para a boa utilização da estrutura e dos recursos advindos, é importante a concepção de estruturas multiusuárias, que vão atender a diversos programas de pesquisa, núcleos de pesquisa, e que o uso dessa estrutura vá além da instituição, seja interinstitucional, possibilitando supressão de redundâncias e uma boa gestão de uso dessa estrutura. Isso é particularmente importante num contexto de escassez de recursos e de demandas cada vez maiores de investimento em pesquisa em função do nível de complexidade que se tem hoje nessas investigações, nesses estudos.
Isso porque a evolução do conhecimento tem sido muito grande, impondo a necessidade de abordagem no nível de complexidade mais acentuado, com maior transversalidade de ação e equipes de pesquisa mais diversificadas em termos de formação, atuando na forma de redes integradas. Isso é bom também porque aumenta as capacidades de colaboração e o alcance do conhecimento produzido. E essas redes nacionais e internacionais são particularmente importantes nesse contexto, assim como os agentes financiadores domésticos e internacionais. Os problemas abordados são normalmente mais complexos também, com alcance maior e um interesse internacional. Em termos de oportunidade para atuação ou formação em pesquisa, buscando desenvolvimento científico e tecnológico, o investimento, as oportunidades começam na realidade do segundo grau com o programa de iniciação científica júnior que nós temos na nossa instituição. Nesse caso aqui, estudantes de segundo grau se associam a laboratórios da nossa universidade sob a tutela de um professor, onde passam a atuar em diferentes projetos de pesquisa. Mais abundante, mais bem estabelecido ainda são as oportunidades a nível de graduação, onde temos aqui o programa de iniciação científica, o de iniciação tecnológica, além do estágio voluntário. Científica, o foco é em pesquisa científica, tá? A iniciação tecnológica tem esse viés de inovação. Os parceiros principais são Centev e Tecnopark. Na iniciação científica, toda aquela estrutura de institutos, núcleos e programas de pós-graduação da nossa instituição participam. Já o estágio voluntário se destinam àqueles que não conseguiram ainda esse suporte na forma de bolsa, advindo desses dois programas iniciais. Então, eles podem entrar em ação através do estágio voluntário e eventualmente evoluir para os benefícios aí dos programas de iniciação, tanto científica quanto tecnológica. E além deles, evidentemente, nós temos programas de pós-graduação na nossa instituição, tanto stricto sensu, acadêmico e profissional, quanto lato sensu. É claro que a contribuição do stricto sensu acadêmico, mestrado e doutorado são mais importantes, tem uma contribuição ainda maior no contexto de pesquisa científica e tecnológica na nossa instituição e no nosso país.